não me lembro em que circunstâncias o jornal Ultimato e agora a revista chegou a esta igreja. Creio que foi pela dona Rebeca, há muitos anos. Em nome de todos os funcionários da editora Ultimato, eu agradeço o carinho que esta igreja tem tido e a relação de amizade desta igreja, especialmente da parte das senhoras, com este ministério que realizamos em Viçosa. Aproveito para pedir as continuadas intercessões dos irmãos em favor deste ministério. Abramos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era em benefício deles, mas para o bem de vocês. Até o verso 12. Movidos pelo Espírito Santo, os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias, anunciavam a esperança da salvação por meio do Messias que deveria vir. Eles mencionavam o sofrimento deste homem e a glória deste homem, mas não conseguiam entender a relação, a harmonia entre uma coisa e outra, entre sofrimento e glória. Eles achavam que o Messias deveria ser revestido apenas de glória e não de sofrimento. Eles questionavam a questão e não encontravam solução para ela. O Espírito revelou a eles que eles estavam profetizando para nós, para uma geração futura, e não necessariamente para eles. De fato, queridos irmãos, o dilema sofrimento e glória era uma coisa muito estranha para eles. Por que sofrimento e glória? Porque não apenas glória, mas também sofrimento. Esse dilema, sofrimento e glória, pode ser escrito com outras palavras ou com outras expressões. Por exemplo, morte e ressurreição. Morte é sofrimento, ressurreição é glória. Cruz e coroa. Cruz é sofrimento, coroa é glória. Desfiguração e transfiguração. Desfiguração é sofrimento, transfiguração é glória. Humilhação e exaltação. Descida aos infernos e subida aos mais altos céus. A primeira expressão, descida aos infernos, é sofrimento. Subida aos mais altos céus é glória. Paixão e Páscoa.
Paixão fala da morte de Jesus Cristo. Roupas tintas de sangue e roupas alvas como a luz. Roupas tintas de sangue, lembra sofrimento. Roupas brancas como a luz, lembra glória. O cordeiro e o leão. A Bíblia menciona Jesus como cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também apresenta Jesus como o leão. Nós temos que olhar para trás e para frente. Temos que olhar para trás e enxergar o sofrimento de Jesus Cristo. Temos que olhar para frente e enxergar a glória futura de Jesus Cristo. Se vivessem hoje, os profetas entenderiam a questão perfeitamente bem, como nós entendemos agora, porque os dois eventos, sofrimento e morte, foram separados. Uma coisa já aconteceu e a outra está para acontecer. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, a nossa memória é despertada para ambas as coisas, para o sofrimento e para a glória. Fazer isto em memória de mim nos leva ao sofrimento. Até que ele venha, nos leva à glória. Eu vou ler para os irmãos, e se o nosso irmão ali em cima conseguiu achar, né, eu vou projetar algumas passagens das Escrituras. Primeiro, textos que mostram tanto a desfiguração como a transfiguração. Os tais textos que os profetas não conseguiu entender. Salmo 22, não faz mal. Eu vou ler. Conhecem bem esse salmo messiânico, 22. O drama do sofrimento. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Jesus repetiu na cruz exatamente estas palavras. O drama da zombaria. No mesmo salmo, eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lanço insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Quero lembrar um detalhe que vocês conhecem. Esse salmo foi escrito provavelmente 1000 anos antes de Cristo. Tudo que o salmo mencionou aconteceu na semana da paixão. O drama da cruz, mencionado aqui nesse mesmo salmo: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Repito, isso foi escrito 1000 anos antes dos acontecimentos. Agora, o mesmo salmo mistura o sofrimento com o louvor universal. Depois de mencionar estas coisas tristes, o salmo diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele,
pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. O louvor não é apenas da parte dos israelitas, não é apenas da parte da igreja do Novo Testamento, é universal. No futuro, próximo ou remoto, todos, os convertidos e os não convertidos. Os convertidos por causa da experiência, os não convertidos por causa da realidade, da soberania e da glória de Jesus Cristo. Todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Sofrimento e glória, cada um a seu tempo. Vejamos outra passagem em que ambas as coisas aparecem, sofrimento e glória. Nesta passagem, a glória aparece primeiro e depois o sofrimento, ao contrário do Salmo 22. Eu me refiro a Isaías 52, o final do capítulo, e todo o capítulo seguinte, Isaías 53. O meu servo será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois estava tão desfigurado que nem parecia ser humano. Mas agora, povos ficam admirados quando o viram, e muitos reis não saberão o que dizer ao ver algo inaudito. As duas coisas bem misturadas, sofrimento e glória, sofrimento intenso e glória intensa. É aqui que nós encontramos Jesus desfigurado pelo sofrimento pelo qual ele passou na semana da paixão, e também porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele estava desfigurado. Vocês devem ter visto o filme de Mel Gibson, e na primeira vista eu tive um certo asco, uma certa revolta quando vi a ênfase demasiada, quase única, que ele colocou no sofrimento. Apenas uns 2 ou 3 minutos do filme aparece a evidência da ressurreição. O resto é sofrimento, pancadaria, humilhação. Isso de fato aconteceu. Aquele quadro, quando vemos as costas de Jesus Cristo totalmente dilaceradas e sangrando, isso de fato aconteceu por causa dos açoites que ele recebeu. Mas esta passagem não fala só da glória, o drama da feiura. O Senhor quis, está lá escrito, que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Na mesma passagem, o drama da cruz. Os profetas eram obrigados a escrever isso. Recebiam impulsos do Espírito, a palavra do Espírito, a mensagem do Espírito. Volto a repetir. Devemos entender o questionamento deles. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E olha que coisa séria, ele foi eliminado da terra dos viventes. Ele derramou sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vou deixar o Antigo Testamento por enquanto e levá-los para o Novo Testamento. Esta passagem que mostra ambas as coisas, a cruz e a coroa, o sofrimento e a glória, talvez seja a mais conhecida de todos nós. Trata-se de Filipenses capítulo 2. Vamos ver o drama do esvaziamento. Embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Em outra versão, abriu mão de tudo. Numa segunda versão, despojou-se. Numa terceira, pôs de lado a sua glória, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo está descrevendo o sofrimento, não a glória. Paulo continua e refere-se ao drama da cruz, e sendo encontrado em forma humana, em outra versão, apresentando-se como um simples homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Em seguida, Paulo menciona, como os profetas faziam, o louvor universal. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Noutra versão, deu-lhe um título superior a todo título, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, no mundo e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vamos ver textos que mostram apenas a transfiguração, não falam na desfiguração. O Salmo 110. Esta é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo, referindo-se ao Messias ou a Jesus Cristo. O Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor, Deus Filho, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. A glória universal de Jesus Cristo. E quando aqui fala em inimigos, não devemos entender a palavra no seu uso normal entre nós, mas inimigos aqui são aquelas potestades do mal. É, por exemplo, a morte. Jesus vai derrubar todos os inimigos, como vimos ontem, inclusive a morte, o rei dos terrores. Outra passagem que menciona apenas a transfiguração e não o sofrimento, uma passagem muito clara, Daniel 7. Ele diz: continuei olhando, e na visão noturna notei vir nas nuvens do céu uma figura humana que se aproximou do ancião, aquele que sempre existiu, e foi apresentada diante dele. Deram-lhe poder real e domínio. Todos os povos, nações e línguas o respeitarão. Seu domínio é eterno e não passa. Seu reino não terá fim. Era uma referência profética
a glória de Jesus Cristo. A última passagem que quero ler para os irmãos, talvez os irmãos já estejam esperando, Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vocês conhecem o Aleluia de Handel, aquele compositor alemão que viveu a maior parte do tempo na Inglaterra. Em 1742, portanto, há mais de 300 anos, ele fez provavelmente a sua melhor composição, o oratório O Messias. E uma parte do Messias é o grande coro de Aleluia. E a letra desse coro é exatamente esta que eu acabei de ler, Apocalipse 11, 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É possível ouvirmos? Vamos nos empolgar ouvindo Aleluia? Vamos nos colocar em pé. Um momentinho. Esta era para ser tocada antes, mas eu suprimi para não demorar muito tempo. Vamos Aleluia apenas.